Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito do coronavírus e de toda essa situação que a gente anda vivendo, todo esse alerta que nós estamos passando. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando direitinho e a gente vai entender um pouquinho mais a respeito desse vírus. O vírus que está causando esse problema que a gente tem vivido agora, o Covid-19, é um coronavírus novo. Esses vírus, eles vêm de uma família com muitas espécies e a gente conhece esses vírus há muitos anos. Desde a década de 60 eles já foram descobertos, a gente tem algumas doenças que são causadas por algum tipo de coronavírus, mas esse de agora, especificamente, é uma espécie nova. Por isso que a gente ainda não sabe tanta coisa a respeito dele. Os estudos eles começam a se intensificar agora que ele apareceu. A gente ainda não tem muitos dados a respeito desse vírus. Por isso é importante a gente seguir as recomendações, ficar em casa se você puder, o máximo que você puder, prestar muita atenção na sua higiene, lavar bem as mãos, não colocar a mão nos olhos, na boca, não comer sem antes lavar as mãos, abusar do álcool gel e seguir aí tudo que os órgãos de saúde falam pra gente. Justamente porque é tudo novo. Por mais que seja um vírus, uma espécie viral de uma família que já é bastante conhecida, ele pode ter um comportamento um pouquinho diferente. Então fique atento e siga as recomendações. O principal é a gente não se desesperar, mas a gente também não pode subestimar. Não custa nada, por mais que talvez você não esteja no grupo de risco, não custa nada você se cuidar e evitar transmitir aí o vírus para outras pessoas, para familiares seus que possam estar nesses grupos, que possam sofrer mais com essa infecção. Então é importante a gente se cuidar. Com relação aos nossos pets, a gente tem escutado algumas notícias e algumas preocupam a gente, porque a gente já sofre muito com a questão de abandono de pet, e aí quando surge um problema como esse, e algumas notícias são veiculadas sem responsabilidade, a gente agrava esses problemas. Não existe nenhum indício de que os nossos cães e gatos transmitam coronavírus para a gente ou que eles manifestem essa doença, que eles possam se contaminar com esse vírus e manifestar esse tipo de problema que nós temos. A própria Organização Mundial de Saúde fala que a gente não tem que fazer nada com os nossos pets. Não existe nenhuma indicação para você doar seu animal, ficar longe dele ou eutanasiar esse animal, não tem justificativa para isso. O que é importante é a gente seguir o que está sendo falado. Então, se por acaso você está em quarentena ou se você está contaminado, você tem que ficar isolado de qualquer pessoa e a Organização Mundial de Saúde recomenda que você também isole o seu animal de estimação. Justamente porque a gente está entendendo como tudo vem acontecendo. Mas não tem nada que diga pra gente que o seu cão ou o seu gato é um risco para você e para sua família. Então não tem justificativa para fazer nada com esse animalzinho. Não entre em pânico e principalmente não veicule essas notícias que não tem comprovação, que não tem nenhum dado científico, porque isso é muito grave. A gente já tem muito abandono, como eu estava falando. Se a gente começa a veicular esse tipo de notícia, as pessoas entram em desespero e a gente vai ter um problema 3, 4 vezes maior. Fora a questão, isso não acontece aqui no Brasil, não é muito da nossa cultura, mas em alguns outros países a gente tem eutanásias que muitas vezes são realizadas porque o tutor pede, por exemplo, um problema comportamental, que é o tema aí dos nossos vídeos. Existe muita eutanásia por problemas comportamentais, por exemplo, nos Estados Unidos. E pode ser que essas pessoas comecem a eutanasiar animais por conta do medo da disseminação do novo coronavírus.
Então, pare de disseminar isso, esqueça isso e acompanhe sempre a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. A gente tem que ser responsável por tudo isso e tomar os cuidados. Então, você vai tomar os cuidados de higiene com você, com os seus familiares, as pessoas que convivem com você e com o seu animalzinho também. Só isso já basta, é o suficiente. Todos os casos de transmissão do novo coronavírus, eles estão acontecendo entre as pessoas. Às vezes uma pessoa que não tem sintoma, mas ela pode ser portadora desse vírus e transmite para uma outra pessoa. Se for do grupo de risco, pode ser que ela tenha aí uma manifestação um pouco mais grave, mas essa transmissão ela está acontecendo exclusivamente entre nós seres humanos. Então, redobre a sua atenção. Mas nós temos outros coronavírus, como nós estávamos falando. E os nossos cães e os nossos gatos também podem ter doenças causadas por algum tipo de coronavírus. Não é o novo coronavírus, mas nós temos problemas com outras espécies. No caso dos cães, existem duas espécies que acometem essa espécie. Uma é o coronavírus do trato respiratório, que é um vírus que a gente ainda não tem tanto estudo, a descoberta dele foi um pouco mais recente, mas a gente sabe que ele pode se misturar ali com outros agentes, né, com bactérias e outros vírus e causar quadros respiratórios no cachorro. Por exemplo, a tosse dos canis. Ele pode estar envolvido também nesses casos, mas ainda falta um pouquinho mais de estudo desse vírus, não tem vacina para ele. E existe a outra espécie que é a mais comum para o cão, que é o coronavírus canino entérico. O que quer dizer isso? Ele vai infectar as células da mucosa do intestino do cão. É um vírus que está na população canina, ele é amplamente espalhado aí pelos cães. Na maioria dos casos, como está acontecendo para a gente com o novo coronavírus, a gente tem também grupos de risco. Então, aqueles cães que são sadios, né, jovens, que têm um sistema imunológico forte, competente, eles podem se infectar com o vírus, né, com o corona canino, mas eles vão ter ali uma sintomatologia muitas vezes autolimitante. Então, o animal tem uma diarreia, pode ter vômito, ficar um pouquinho prostrado, mas isso tende a ser rápido, né? Uma infecção aguda que tem um prazo rápido para acontecer e esse cão acaba melhorando sozinho, possivelmente se tornando um portador sem sintomas. Então ele pode entrar em contato, manifestou, ficou ruinzinho uns dias, daqui a pouco ele está super bem, mas ele pode transmitir para outros animais. Se a gente estiver falando, por exemplo, de filhotes, de idosos, de cães que têm alguma doença crônica e fazem algum tratamento, por exemplo, tratamentos para câncer, então tomam medicações, acabam tendo aí o sistema imune mais fraco, comprometido, ou tem alguma doença que afeta justamente esse sistema imunológico, de maneira que o cãozinho não consiga combater esse vírus, criar anticorpos, aí sim a gente pode ter uma situação mais grave. Algumas vezes esse vírus ele se associa com outros. Vocês já devem ter escutado falar da parvovirose. O parvovírus é um vírus muito mais agressivo do que o coronavírus, mas pode ser que no mesmo animal a gente tenha a infecção desses dois tipos virais. Aí sim a gente vai ter um quadro também mais grave. Se a gente estiver falando de um filhotinho, ele ainda está se desenvolvendo, depende muito daquilo, né, daqueles anticorpos que ele recebeu da mãe. Ele ainda não é competente para se defender. Essa diarreia do corona vai deixar ele desidratado, não vai absorver direitinho os nutrientes que ele precisa do leite, por exemplo. Então, nesses casos, a gente precisa ter atenção e aí sim a gente pode ter mortalidade. Da mesma forma que a gente observa para a gente.
idosos, pessoas que já têm problemas no sistema respiratório, acabam sofrendo mais e acabam tendo uma forma mais grave da doença. E aí a gente se preocupa com casos de mortalidade. Como eu falei para vocês, o coronavírus existe no mundo inteiro, o coronavírus canino também. Mas existem algumas situações e alguns locais em que a gente tem aí uma maior dispersão desse vírus. E vocês vão achar isso similar com o que está acontecendo com a gente. Se a gente pensar na transmissão desse vírus, como é que ela acontece? A gente fala de um vírus que vai infectar o intestino ou a parte respiratória, então esse cão libera esse vírus ou por aerosol, né, num espirro, numa tosse, ou pelas fezes. E também esse vírus fica no ambiente, então a transmissão pode acontecer por fomites, que a gente chama, por comedouro, por bebedouro, o chão. Então, se a gente estiver falando de um abrigo de cães, de um canil, em que eu tenho ali muitos indivíduos convivendo e alguém está liberando esse vírus no ambiente, ele fica por ali e os outros vão se contaminando. O que é similar com a situação que a gente está passando? Onde você vai ter uma maior carga e uma maior transmissão desse vírus? Onde você tem grupos, onde você tem alta densidade populacional. Se a gente está falando de um cão que fica sozinho em casa, que não tem contato com outros, às vezes cães que ficam soltos, né, de vida livre, que não vivem em locais com muitos outros animais. A probabilidade deles se contaminarem é menor. Então, o que é preocupante para a gente? Por exemplo, falar de um abrigo em que a gente tem muitos animais que provavelmente vão ter o corona, porque é um vírus que está aí na população. Então, algum cãozinho vai chegar ali com ele e aí ele vai passando para esses outros cães. Se tiver todo mundo forte, se for todo mundo jovem, talvez a gente nem saiba disso, ou ele tem aquela diarreia ali, aquela inflamação do intestino, mas isso vai passar rápido. Se a gente falar dos filhotinhos, é provável e eles podem então ter aí um caso muito mais grave e vir a óbito. E esse vírus vai se espalhar extremamente rápido, porque a gente tem um grupo de animais que está transmitindo isso, eles estão passando de um para outro. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter conosco também. Sempre que a gente recebe um animal, no caso de um canil, se a gente está falando de uma ninhada que vai nascer, é preciso ter cuidado, é preciso isolar os animais. A gente tem que fazer quarentena de todo mundo, gente. Eu já falei disso em outros vídeos. Isso é extremamente importante, mas as pessoas não ligam tanto. Você às vezes está trazendo um cãozinho novo para sua casa. Ele precisa de quarentena. Você não pode trazer um animal e já colocar em contato com aqueles cães que você já tem em casa. A gente tem que saber, né, pelo menos se cercar ao máximo aí, observar esse bichinho, ver se ele vai manifestar alguma coisa, né, alguma alteração, um sinal clínico, antes da gente colocar em contato com os nossos animais que são controlados. Se a gente tivesse o hábito de fazer isso com frequência, muitas doenças já estariam com um controle muito mais efetivo. A gente não teria aí uma série de vírus que a gente acaba propagando entre cães e gatos, justamente porque a gente vai misturando esses animais. A gente sabe que a situação de um abrigo, de uma ONG, ela é uma situação difícil, né? A gente não está juntando todos esses animais simplesmente porque a gente quer. Nós estamos falando de uma situação complicada e esses animais precisam de um abrigo. Mas é preciso isolar, é preciso fazer quarentena e principalmente ficar atento às questões de higiene. Então a gente tem que lavar esses ambientes e lavar tudo que esses cães utilizam. Bebedouro, comedouro, o chão, todos os recintos que esses animais frequentam, nós precisamos lavar com desinfetantes específicos. Então, a base de cloro ou a base de amônia quaternária. E tomar cuidado conosco também. A nossa roupa, o nosso sapato, nossas mãos podem ser fomites para a transmissão desse vírus. Os animais que apresentam sintomas precisam de tratamento,
não tem um tratamento específico, um medicamento antiviral específico, mas a gente vai fazer suporte, vai fazer soro, vai entrar com antibiótico para uma infecção secundária, enfim. O veterinário vai montar aí um arsenal de cuidados para tratar esses animaizinhos. Então, sempre observa isso. Com relação aos cães e ao corona canino entérico, nós temos vacina. Então, aquela vacina que você dá todo ano no seu cachorrinho, a V10 ou a V8, ela tem o coronavírus ali. Só o entérico. Para o respiratório, para a espécie que causa problemas respiratórios, a gente ainda não tem vacina. Mas olha só, a gente tem que aliar cuidados de higiene e vacinação, sempre pensando em prevenção. Prevenir é o melhor remédio. Olha só o que a gente está fazendo agora, na nossa situação. Tentando ficar mais isolado, evitando entrar em lugares com muitas outras pessoas, justamente para a gente prevenir aí que esse vírus se dissemine tão rápido. Esse é a melhor forma da gente combater isso. A gente precisa realmente se atentar e tomar cuidado. E com relação aos nossos gatinhos, como é que o corona funciona para o gato? O gato também tem uma espécie, né, que pode transmitir doenças para eles, que é o coronavírus felino. A gente sabe que o coronavírus do cão pode também ser transmitido para o gato, mas isso não acontece com todas as espécies. Então, de novo, a gente não tem que se desesperar achando que os nossos gatos, que os nossos cães vão ter problemas e vão transmitir o coronavírus, o Covid-19 para a gente. Não tem nenhum indício a respeito disso. O corona entérico canino pode ser transmitido para o gato, mas outros vírus são espécies específicos. Ou seja, eles vão contaminar somente aquela espécie, vão ser transmitidos somente entre aquela espécie. Para o gato, o coronavírus, ele também tende a trazer mais problemas intestinais, a enterite, a inflamação, né, desse intestino, uma diarreia, talvez um vômito, uma desidratação autolimitante. Da mesma forma que o cão, é bem provável que o gato se contamine, passe ali alguns dias com esses sintomas e ele mesmo consiga combater essa infecção e vai melhorar, provavelmente sendo um portador assintomático. Nos felinos, o corona às vezes afeta também alguns outros órgãos. É um comportamento um pouquinho diferente da espécie canina, da nossa espécie, mas nos gatos isso pode acontecer. A preocupação é a mesma. O que a gente falou para o cão e o que a gente está falando para nós é a mesma coisa para os gatinhos. Onde é que nós temos maior risco de ter problemas com a infecção pelo corona felino? Nos grupos de risco, que são os filhotinhos, os animais de abrigo, os idosos, imunocomprometidos. É a mesma coisa, mesma regra. E naqueles ambientes em que eu tenho um número muito grande de gatos. Então, na ONG de gatos, né, nas pessoas que recolhem gatos de rua e vão levando para casa, casas que têm um número muito grande de animais e que, porventura, o tutor traga mais um, sem fazer a quarentena, sem isolar esse animal, a gente acaba tendo a transmissão desse vírus de uma forma muito rápida. O corona felino também está espalhado aí pelo mundo inteiro e se a gente fizer um teste no nosso gatinho, pode ser que apareça ali que ele seja esse portador sem sintomas. Mas não significa que ele vá manifestar nada, só que ele pode transmitir. De novo, a importância da quarentena. Isso eu vejo na minha rotina. A maior parte das pessoas pega um gatinho, já leva para casa e deixa em contato com os gatos que já eram daquele local. É difícil eu conversar com uma pessoa que tenha pego um gato e que esse gato esteja isolado antes de entrar em contato com os gatos residentes. Isso é muito importante, gente. Falando de gato, então, não é só questão clínica. A gente já falou da adaptação entre os gatos. Para a gente adaptar gatos novos na nossa casa, tem que ser aos poucos,
a gente tem que primeiro separar para depois juntar esses gatos. E isso não é de um dia para o outro. Então, olha só a importância desses detalhes. Falando da questão de transmissão de doenças, de novo, né? Se a gente tivesse esse cuidado de isolamento e de quarentena, é provável que a disseminação desses vírus diminuísse bastante e a gente não tivesse tanto problema com isso. A transmissão para o gato vai ser orofecal, então esse gatinho contaminado, né, que está liberando ali os vírus, vai fazer isso por meio das fezes, no caso na caixinha de areia. Gatos que têm vida livre e que enterram as fezes na terra, né, no solo ali, num gramado, diminuem a contaminação, porque o vírus do felino ele é bastante sensível no ambiente. Então, a chance desse vírus se disseminar quando o gato enterra o cocô na terra acaba diminuindo. Quando a gente fala de caixa de areia, a gente vai ter o principal fômite de transmissão. Não significa que você tem que deixar seu gato ficar passeando por aí. Tem que ter sim a caixa de areia, mas cuidar muito bem da higiene. Então, num abrigo, numa ONG, essas caixas precisam ser limpas muitas vezes, com bastante cuidado, o ambiente de uma forma geral, nós tomarmos cuidado com a nossa roupa, com a manipulação de tudo isso e usar os produtos adequados. Da mesma forma que a gente falou para o cão e como a gente está fazendo para a gente. Usar sabão, desinfetante, álcool, produtos que a gente saiba que vão realmente eliminar esse vírus. Bebedouro pode transmitir, comedouro, é a mesma forma de transmissão. Mas para os gatos a gente percebe que as caixas de areia são o principal problema e que a gente precisa voltar aí a nossa atenção. Gatos que convivem juntos também podem transmitir pela saliva. Não é a principal fonte, mas é possível. Então aquele gatinho da colônia, em que a gente não vai ter tanta transmissão pelas fezes, mas que ficam se lambendo, né, que interagem entre eles, pode ser sim que ocorra a transmissão. Para o felino, a gente ainda não tem uma vacina que seja realmente eficaz, que a gente possa fazer na prevenção da transmissão desse vírus. Existem estudos com relação à vacina, mas a gente tem algumas dificuldades para utilizar. Nos Estados Unidos tem uma vacina para isso, mas a fase de vida que ela tem que ser utilizada muitas vezes já é uma idade em que o gatinho já entrou em contato com o corona e aí a gente não vai ter uma eficiência, né, uma eficácia dessa vacina. Então, para vacinar, teria que primeiro testar e o gato não poderia ter tido contato com o corona para ser vacinado. Então, tem algumas questões que ainda são difíceis para a gente conseguir fazer na rotina. Aqui no Brasil a gente não tem. A vacina de gato que a gente utiliza não tem corona, né, na composição. Então a gente redobra a atenção para a higiene, para o isolamento e para a quarentena, para tentar controlar aí. Em gatis, a mesma coisa. Como será que o dono do gatil faz todo esse manejo? Será que ele isola os grupos? Como é a higiene dele? Que produtos ele utiliza? Tudo isso a gente precisa prestar bastante atenção. E para o gato, nós temos um agravante com relação ao coronavírus felino. Esse vírus, né, o corona simples, ele traz esse quadro, a gente vai ter aí os grupos de risco, mas é provável que a maior parte dos gatinhos não tenha problema. Só que para o gato, o coronavírus pode sofrer uma mutação. Quando ele sofre essa mutação no corpo do gato, e isso tem muito mais a ver com o próprio gatinho do que com o vírus, porque depende muito do sistema imunológico desse animal. Quando acontece essa mutação, né, quando o vírus consegue driblar ali o sistema imune do gato, a gente pode ter a PIF, que é a peritonite infecciosa felina. Tudo bem. Muitos de vocês já devem ter escutado falar de PIF, talvez vocês já tiveram gatos com PIF, provavelmente perderam esses animais por conta dessa doença. Essa é uma situação que não acontece para o cão, por exemplo, é um problema somente do felino.
No Brasil, a maior incidência de PIF é em gatos jovens, mais ou menos até 1 ano de idade, ou nos gatos idosos, justamente os indivíduos que estão ali nesse grupo que tem um sistema imunológico mais frágil. E por que o nosso gatinho filhote acaba manifestando isso mais ou menos nessa idade? Geralmente são animais que foram adotados, que não têm um histórico ou que vieram justamente desses locais que têm uma grande população. Então a chance deles terem o corona simples é muito grande, mas quando esses gatinhos são castrados, por exemplo, isso acontece geralmente nesse período, né, até 1 ano, na castração, por conta de anestesia, isso é natural do procedimento. O sistema imunológico baixa um pouquinho. E aí, esses gatos que a gente não sabe explicar exatamente por que, só alguns que permitem que o vírus sofra mutação, mas esses alguns gatos sofrem esse processo, né? O vírus sofre esse processo e aí eles começam a manifestar os sintomas da peritonite. Isso acontece com gatinhos bem novos. É triste da gente ver porque é uma doença que não tem cura ainda. A gente tem estudos, tem algumas coisas que estão surgindo, que estão prometendo aí, mas a gente ainda não tem uma cura, né? Medicamentos específicos. Os próprios sintomas dessa doença não são específicos. Não tem um exame que a gente faça ou um resultado desse exame que a gente fala, olha, é peritonite, tenho certeza. Na verdade, o gato começa a ter uma série de problemas que podem ser uma série aí de doenças. A gente não tem nada que diga pra gente que é PIF. O único diagnóstico definitivo é após a morte do animal. A gente só consegue ter certeza que era PIF quando a gente faz a necrópsia desse gatinho que veio a óbito. Aí sim a gente consegue determinar. Com o animal vivo, a gente tem indícios, a gente faz alguns testes que vão mostrando para a gente uma maior probabilidade, mas não é definitivo. Por isso é difícil para o tutor, às vezes ele fica muito inseguro, a gente explica tudo, mas ele não tem não está escrito, né, num papel que é aquela doença. Então às vezes ele fica sem saber, na dúvida, será que não é algum outro problema? Mas infelizmente é o que a gente tem ainda hoje. Existem estudos aí que estão trazendo novidades também com relação ao diagnóstico. Tem alguns dados que talvez vão possibilitar que a gente chegue muito mais perto aí, ou que a gente tenha certeza de que é PIF. Mas hoje a gente ainda não tem isso, tá? A gente trata pensando na possibilidade. Então, um filhotinho, gatinho de 1 ano, 2 anos, passou por alguma situação estressante, muitas vezes pela questão da castração, e aí a gente começa a ver sintomas clínicos, a chance de ser PIF é muito grande. Ou o gato está tratando algum outro problema, fez alguma cirurgia, e aí a gente começa a perceber algumas alterações que levam a gente a crer que seja a peritonite. A gente tem que tratar esse gato também de forma sintomática, né? Não tem, então, tratamento específico, a gente vai tratando o que for aparecendo da melhor maneira possível. Não tem vacina para PIF, então a gente não consegue prevenir ainda por vacinação, mas a gente precisa tentar prevenir o contágio com o corona. O prognóstico da PIF, infelizmente, é muito ruim, e quando o animal começa a manifestar sintomas, ele acaba vindo a óbito, na maior parte das vezes, num tempo curto, né? A gente não consegue segurar muito esse animal. E a evolução é bastante rápida. O que a gente precisa pensar? Adotei um animalzinho, levei para casa, fiquei com ele um tempo, castrei, tive o problema dele manifestar a PIF, veio a óbito, mas eu tenho outros gatos. O que eu faço? Você tem que observar esses animais, né? Fazer alguns exames, ver se está tudo bem. De novo, a gente não vai ter um exame específico, mas conversa com o veterinário, né? Você pode tentar fazer um acompanhamento e a observação. E principalmente, você não vai trazer um outro gato. E sempre que você for adotar um gatinho e já tiver gatos em casa,
pense nessas questões. Eu vou falar para vocês acho que umas 15 vezes nesse vídeo. Pensem no isolamento e pensem na quarentena. É a única forma que a gente tem de começar a barrar esses problemas. Se por acaso você teve um gatinho que morreu de pife, você tem que esperar aí pelo menos 2 meses para pensar em ter um outro gato. Por conta do ambiente, de Fomite, é um vírus que não é tão resistente no ambiente, mas é importante a gente se precaver, a gente tem que tomar os cuidados. Não é certeza que se um gato entrar em contato com o outro que tem a pife, ele vai receber esse vírus mutado e se ele receber, que ele vai manifestar a doença, porque tem a ver mais com o sistema imunológico do gato do que com o próprio vírus. Mas a gente também não pode falar que não. Então o ideal é que esses animais não tenham contato, a gente não pode dar a chance de ir transmitindo esse vírus e de ter esse problema sendo espalhado. Então, gente, o que eu queria passar para vocês com esse vídeo? Primeiro, a gente entender um pouquinho mais do corona, ver que ele também traz problemas para as outras espécies. A gente tem aí doenças que a gente já conhece há muito tempo, que são transmitidas por tipos diferentes de coronavírus, mas a gente precisa tomar cuidado com tudo que está acontecendo. Então, se a gente ficar quietinho, cuidar muito da nossa higiene, abusar de lavar as mãos, do álcool gel. Quem tem indicação de ficar em quarentena, respeitar isso, realmente ficar isolado e não achar que ficar em casa, né, de repente a gente não precisa ir trabalhar, a nossa empresa conseguiu dispensar a gente, mas então eu vou passear, eu vou curtir um pouquinho, eu tô cansado, vou aproveitar aí essa situação para espairecer um pouco. Não pense assim, realmente fique em casa e tome os cuidados, porque só assim a gente acaba segurando um pouco aí esse problema. A gente não vai conseguir evitar a transmissão desse vírus. O vírus está sendo passado de pessoa para pessoa e ele vai ser passado para um número muito grande de pessoas. Mas a gente tem que se cuidar, tem que lembrar dos grupos de risco e tentar proteger ao máximo essas pessoas. Quem sabe daqui para frente, a gente passando por essa situação, tendo todas essas informações, a gente vai lembrar mais disso quando estiver falando aí dos nossos cães e gatos. Então, quem sabe agora as pessoas não vão prestar mais atenção antes de misturar esses bichinhos, antes de levar alguém para casa, sem ter certeza de que está tudo bem com esse indivíduo. Eu espero de verdade que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem. Isso vai passar, a gente precisa aí ter um pouquinho de paciência e fazer a nossa parte, mas com certeza essa fase difícil vai passar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, compartilhem isso com os amigos de vocês. Hoje a gente não falou só de gato, né? A gente também falou de nós, falamos dos cães. Então compartilhe com quem você achar que vai se beneficiar de tudo isso e nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.